a respeito de ações de enfrentamento ao coronavírus. Neste momento, estamos com imagens do Palácio do Planalto, onde terá início esta coletiva com secretários, representantes do Ministério da Economia. Esta MP 958, que será apresentada, detalhada pelos secretários do Ministério da Economia, trata justamente de questões ligadas a documentos que clientes de bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, devem apresentar tanto no momento de contratação, como também de renegociação de empréstimos, de financiamentos. Essa MP é mais uma das ações do Ministério da Economia no sentido de diminuir as dificuldades surgidas durante esta pandemia de coronavírus, tentando levar ao cidadão uma condição melhor e também as empresas de lidar com essas situações. Vamos acompanhar as imagens direto do Palácio do Planalto. Tá assustando assim tudo que é canto. Nossa, a gente não vai voar. Aqui começa. Desculpa. Vai. Pode ir? Pode dar início à apresentação, por favor. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, dando sequência aos nossos anúncios, nós temos sempre, lembrando para todos vocês, sempre temos vindo aqui explicar o que vamos lançar e quando as coisas são publicadas, quando são finalmente ou uma medida provisória, ou uma lei aprovada, ou uma portaria publicada, a gente volta aqui para explicar o que é a medida, né? O objetivo de hoje é a gente explicar a medida provisória 958, que foi publicada hoje de manhã no Diário Oficial, e trata, em termos gerais, da simplificação de crédito. Então, dentro da nossa lógica, da divulgação das nossas medidas, nós temos sempre explicado que temos medidas, primeiramente, voltada para o amparo dos vulneráveis, então a população mais vulnerável que é mais atingida, então tem uma série de medidas voltadas para eles, tem uma série de medidas voltadas para a manutenção do emprego, né, uma grande preocupação da população, com a suspensão das atividades das empresas, as pessoas ficarem desempregadas, desassistidas, e tudo que a gente não quer é que aumente o número de desempregados, que esse momento que estamos passando, essa crise que é temporária, ela gere desempregados. Então, que as pessoas mantenham os empregos com a série de medidas que nós temos divulgado. E o terceiro conjunto de coisas são as medidas que ajudam no combate à pandemia, né? Dotar o Estado, tanto o governo federal quanto os estados e municípios, dos recursos necessários para fazer frente aos desafios da pandemia, combatendo principalmente no âmbito da saúde. Então, hoje, a MP 958, essa MP de simplificação de crédito, é focada na manutenção de empregos, né, para as empresas terem créditos para manter os empregos. Estão comigo hoje aqui Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho, Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, e Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Então, vou pedir primeiro para o Bianco falar algumas palavras sobre a medida e, em seguida, passo para o Carlos e para o Adolfo. Por favor, Bianco. Pois não. Boa tarde a todos e todas. É um prazer mais uma vez estar aqui falando com todos vocês. Bem da verdade, é mais uma medida, como bem o Marcelo trouxe, em que faz com que o Brasil consiga um êxito que desde o início foi uma determinação do presidente da República e também do nosso ministro Paulo Guedes. O nosso objetivo, claro, é a preservação e a manutenção dos empregos dos brasileiros e das brasileiras. E quando a gente fala emprego, nós estamos falando de maneira ampla. Preservar os empregos daqueles que são informais e preservar os empregos também dos formais. E mais uma medida que entra naquela caixa de ferramentas que nós estamos anunciando, que faz com que os empresários e os empregados possam, a depender dos seus objetivos de vida, dos seus objetivos enquanto empresa, possam também, a depender do momento, lançar mão dessas medidas para que possam, durante a crise,
conseguir amenizar os efeitos dela para o seu negócio e para a sua vida particular. Portanto, mais uma medida de crédito que, em conjunto com as medidas específicas de proteção do emprego, vem em prol da proteção do brasileiro e da brasileira. Amanhã nós estaremos aqui novamente anunciando os dados de seguro-desemprego, dados esses que poderão nos dar um panorama de como a crise está afetando o mercado de trabalho brasileiro. E nós estamos tendo êxito na manutenção e na preservação do emprego. Também estamos, a cada dia, pensando em novas medidas que agregarão a essa caixa de ferramentas. Então, também nos próximos dias, teremos outras medidas legislativas que estão em fase final de elaboração para que possam ajudar, uma vez mais, o empregado e os empresários. E eu repito, o Brasil está conseguindo manter empregos. Diferentemente do mundo todo, nós, com as medidas adotadas pelo governo federal, estamos tendo êxito na manutenção de emprego dos brasileiros e das brasileiras. Estamos mantendo as atividades quando possível, estamos mantendo empregos quando essa atividade não está sendo possível, proporcionando a redução de jornada, proporcionando a suspensão de contratos de trabalho, estamos pagando diuturnamente aí, com um belíssimo trabalho da Caixa Econômica, em conjunto com o Dataprev e o Ministério da Cidadania, o benefício aos informais, e nós começaremos na próxima semana o pagamento do benefício emergencial, do BEM, um benefício que será pago para a manutenção do emprego. Como eu disse, Marcelo e demais colegas aqui, e todos que nos assistem, nós temos lá no site o Empregômetro e já estamos chegando a 4 milhões de empregos protegidos. Já tem no Empregômetro aberto a todos aqueles que queiram pesquisar lá, está aberto a todos, e o Brasil está chegando a 4 milhões de empregos protegidos. Enquanto o mundo todo luta pelo emprego e não está conseguindo, no mais das vezes, preservar empregos, o Brasil pode dizer que nós estamos sendo exitosos na preservação do emprego e já chegamos a quase 4 milhões de empregos preservados. Isso é um esforço e um mérito do governo federal, do nosso presidente Jair Bolsonaro e do nosso ministro Paulo Guedes. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Bianco. Passar aqui para o Carlos da Costa para apresentar um pouco mais detalhes à medida que foi publicada hoje. Muito boa tarde a todos. Prazer em revê-los. Alguns eu estou reconhecendo mesmo que de máscara, outros nem tanto. Eu vou falar um pouco agora sobre crédito. Não apenas sobre a medida provisória que foi publicada, mas também sobre várias ações que o governo tem feito e que o governo pretende lançar muito em breve para ampliar o crédito para as nossas empresas. O crédito é o oxigênio das empresas. Sem ele, principalmente o crédito para capital de giro, aquele crédito que é importante para as empresas abrirem as portas todos os dias, pagarem as suas contas, as empresas não conseguem funcionar sem crédito adequado. Obrigado. E quando nós observamos os impactos dessa gravíssima crise sobre a economia, hoje o mundo inteiro se ressente da falta de crédito. Esse não é um problema apenas do Brasil. Governos, bancos centrais do mundo inteiro hoje estão discutindo que mecanismos têm o maior impacto sobre crédito na ponta. Porque nós sabemos que não adianta aumentarmos a liquidez do sistema financeiro se esse crédito não chega na ponta, não chega à empresa que precisa pagar as suas contas e que hoje tem sido muito afetada pelos impactos dessa crise e de alguns fechamentos de alguns municípios e alguns estados. Para isso, o governo tomou várias ações. Não só o governo brasileiro, é importante ressaltar que vários países têm feito algumas ações, algumas dão certo, outras não dão certo. Nós conversamos o tempo inteiro com autoridades de outros países, estamos aprendendo juntos a atravessar essa gravíssima e inesperada crise para o mundo inteiro. Nós, logo no início, tomamos algumas ações. A primeira delas foi o PROGER,
que nós anunciamos numa das nossas primeiras coletivas e operacionalizamos por meio do CODEFAT. O Proger já liberou 2 bilhões de reais para microempresas, empresas de pequeno porte e médias empresas. Recursos esses que foram emergenciais, que já estão sendo cedidos e que hoje já começam a fazer diferença para algumas empresas. Logo em seguida, o Banco Central fez várias ações, tomou várias ações autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional para ampliar a liquidez do sistema financeiro, seja com redução de compulsório, seja com mudanças nas exigências de capital regulatório, tudo isso articulado com as organizações que permitem que os sistemas financeiros tenham estabilidade no mundo inteiro. Esses recursos têm chegado aos poucos no sistema financeiro. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes sobre isso, porque quem tem falado, quem é o responsável por isso é o Banco Central. Mas nós já estamos vendo o aumento de liquidez no mercado bancário, principalmente. O passo seguinte é fazer com que esse aumento de liquidez efetivamente chegue na ponta. Os dados que nós temos são que esses recursos já chegaram na ponta para grandes empresas e para algumas médias empresas. Por isso, nós começamos a implementar medidas que facilitassem o crédito para as micro, pequenas e médias empresas. O que nós fizemos? Primeiro, o BNDES anunciou 5 bilhões de reais para empresas que tenham faturamento até 300 milhões de reais. Recurso esse que também já está chegando na ponta. Na semana passada, o Congresso aprovou um passo fundamental para as micro e pequenas empresas. E nós estamos, inclusive, muito focados no uso desses recursos para as microempresas, embora também provavelmente serão levados uma parte deles para as pequenas. E por que esse foco tão grande na microempresa? Primeiro que são 3.200.000 empresas no Brasil inteiro. Cerca de metade das empresas brasileiras são microempresas e elas não foram atendidas por uma outra ação que já também tinha sido anunciada, o FOPAS, que é o crédito para folha de pagamento. O FOPAS não incluiu as microempresas, incluiu empresas de R$ 360 mil a 10 milhões de reais de faturamento. Então, o nosso foco principal com o PRONAMP, esse programa extraordinário que foi desenhado inicialmente com uma proposta do senador Jorginho Melo, nós trabalhamos junto com todos os parlamentares envolvidos no Congresso para que a versão final seja operacionalizável. Chegamos a uma versão que foi aprovada, que usa o FGO, que hoje é gerenciado pelo Banco do Brasil, mas que poderá ser executado por várias instituições financeiras. Isso atenderá com um recurso inicial de 15,9 bilhões de reais às nossas micro e pequenas empresas. É fundamental, a maior parte do emprego é gerado pelas micro e pequenas empresas e com isso nós vamos multiplicar por várias vezes o crédito que já está hoje no mercado, mas que ainda é muito insuficiente. Boa parte dessas microempresas que receberão esse dinheiro, hoje nem bancarizadas são. E a operação do PRONAMP é muito interessante porque ela parte do faturamento que as empresas declararam à Receita Federal. Essa foi uma ideia e que começou com uma visão do Guilherme Afife Domingos, que foi ministro, que hoje é parte da equipe econômica, e que complementou a ideia do senador Jorginho Melo, que ao invés de dar um crédito fixo para todas as microempresas, que ele fosse relacionado com quanto a empresa declarou à Receita Federal. Ou seja, vai ser a primeira vez, provavelmente, como o ministro Guilherme Afife Domingos fala, em que uma empresa vai receber uma carta da Receita Federal, não de cobrança ou de exigência, e sim dizendo, olha, o seu faturamento foi tanto, X% poderão ser convertidos em um crédito que você pode obter nos bancos.
Esse é um programa de enorme alcance para a preservação do emprego e também para preparar o país para a retomada. O outro programa foi o FOPAS, que já foi bastante comentado aqui, 40 bilhões de reais para preservar o emprego, financiando a folha de pagamento das empresas. E também já foi anunciado o FAMP, que é o Fundo de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é administrado pelo SEBRAE. Como os senhores sabem, nós fizemos uma redução das alíquotas do Sistema S nesse período para desonerar as empresas e facilitar a preservação dos empregos. O SEBRAE teve uma condição especial. Ao invés de ter tido uma redução da alíquota, ele se comprometeu a dedicar 50% da sua arrecadação compulsória ao longo desses meses para a constituição, na verdade, para o reforço do fundo, que é um fundo garantidor, que pode chegar a 7 bilhões de reais para a micro e pequena empresa. Isso tudo já foi anunciado. Nós estamos para anunciar 2 programas novos. O primeiro deles já está sendo desenhado por um consórcio de bancos para empresas acima de 300 milhões de reais de faturamento, em setores críticos, setores que foram fortemente atingidos pela pandemia do Covid. Nós já selecionamos 5 setores para começar: o setor da aviação, o setor automotivo, o setor de varejo não alimentício, o setor sucroalcooleiro, que são setores que foram muito afetados mesmo pela crise. Além... Eu pulei algum? Então vamos lá. Automotivo, aviação, varejo não alimentício, não farmacêutico e não automotivo. É para dizer o seguinte: são esses supermercados, mercados, lojas de farmácia, e tudo isso está fora, porque esses não foram muito afetados. Mas tem alguns, como lojas de roupas, grandes magazines, de eletrodomésticos, assim por diante, que foram mais afetados pela crise. O setor sucroalcooleiro, eu estou pulando. O setor de energia elétrica, claro. E o setor de energia elétrica, que é um setor que foi fortemente afetado, principalmente pela inadimplência e pela redução do consumo, né? As distribuidoras, elas ficam com um percentual apenas da arrecadação e tem que garantir a receita para empresas de transmissão e geração. Quando você tem uma queda tão dramática do faturamento, as distribuidoras não conseguem ter nem os recursos que elas precisam repassar. Então, é um setor que também será apoiado. Nós hoje teremos mais uma reunião em que provavelmente vamos identificar mais 3 ou 4 setores, mas a ideia é que essas sejam soluções privadas com o apoio e a participação do setor público, mas que sejam soluções que os bancos privados e também alguns bancos públicos possam oferecer às empresas de maneira a garantir que elas continuem operando, mas sem envolver recursos públicos. E até agora nós temos conseguido desenhar essas soluções, uma para cada setor. Cada setor tem suas peculiaridades e, portanto, cada setor terá uma solução específica que está sendo desenhada. Além disso, nós anunciaremos em breve os detalhes do novo FGI. O FGI é um fundo garantidor de investimentos que poderá também financiar capital de giro para médias empresas. O valor está sendo estudado nesse momento, em conjunto com o Tesouro Nacional. Ele será, como ele já é hoje, um fundo alavancado pelo mercado. Então, cada real que nós colocarmos no FGI, ele será multiplicado por 5, 6, talvez 7 vezes. E esses recursos serão levados principalmente para as pequenas e médias empresas. Ainda estamos estudando o detalhe se chegará a 10 ou se chegará a 300 milhões no conceito de médias empresas. Mas nós já estamos lá na reta final
para levar aquele que era o elo que faltava, né? A peça que faltava para que nós cobríssemos todo o espectro de tamanho de empresas, micro, pequenas, médias e grandes empresas, cada um com as suas características e com o intuito, como o Marcelo Guaranis falou no início, e que é a visão do nosso ministro Paulo Guedes, de preservar o emprego e garantir a sobrevivência do tecido produtivo brasileiro, que não pode ser esfacelado, não será, temos a convicção de que as nossas empresas conseguirão ultrapassar essa difícil fase por conta do apoio do governo e da consciência dos nossos brasileiros, do talento dos nossos empresários. Além dessas medidas, nós acabamos de publicar uma medida provisória de simplificação de crédito. Um trabalho que nós desenvolvemos ao longo das últimas semanas, principalmente a CPEC, junto com a Secretaria de Política Econômica, liderada pelo Adolfo Saxida, aqui ao meu lado, que é parte de uma agenda que depois ele vai falar, porque quando a gente fala de crédito, a gente não pode olhar só o que está acontecendo hoje, né? E sim uma modernização, atualização e aprofundamento do crédito no Brasil. Eu vou pedir para passar para a próxima. Essa medida provisória, ela dispensa até o dia 30 de setembro vários documentos para que as empresas consigam obter crédito de maneira muito mais rápida e fácil. Esse tem sido um dos maiores pedidos do setor privado. Aliás, um dado importante. Nós temos hoje um sistema de gestão das demandas do setor privado. Já temos mais de 2.000 pedidos catalogados, nós trabalhamos muito próximo de todas as associações empresariais para encontrar soluções. Cerca de 30% tem sido sobre crédito, mas nas últimas semanas, cerca de 80% das novas demandas têm sido relacionadas a crédito. E isso decorre do fato de que as empresas hoje realmente precisam de mais crédito. Elas receberam as medidas trabalhistas que atenderam grande parte dos seus pleitos, receberam medidas regulatórias que vêm sendo implementadas, mas ainda faltavam, principalmente, para as micro, pequenas e médias empresas, fora capital de giro, fora a folha de pagamento, um apoio para que o crédito chegue na ponta de capital de giro. E nós, a partir de todos esses diálogos, é que chegamos à conclusão de que para a microempresa o ideal seria o FGO, para a pequena e média o FGI e para a grande as soluções desenhadas por esse consórcio de bancos. Mas não basta a gente disponibilizar, o crédito tem que ser fácil. E para o crédito ser fácil, nós implementamos várias mudanças, eu não vou citar todas elas, mas elas estão nesse slide. Cada uma delas tem o seu propósito e cada uma delas é resultado desse diálogo com o setor produtivo. Não foram apenas as análises do governo, foram pedidos do setor produtivo que os nossos formuladores de política econômica entenderam ser de alto impacto. O próximo, por favor, também. Além daquelas dispensadas até o dia 30 de setembro, temos outras que que foram revogadas permanentemente, porque mesmo depois da crise, elas não serão mais necessárias. Antes de passar a palavra para o meu colega Saxida, eu gostaria também de reforçar que não adianta apenas crédito se as empresas estão fechadas. Nós estamos trabalhando num grande plano de retomada econômica, para fazer com que o nosso país volte às suas atividades de maneira planejada, de maneira cautelosa, respirando e planejando adequadamente, não apenas o governo, mas o setor privado, como de maneira responsável, tanto com a saúde das pessoas, quanto com o emprego e a atividade econômica, as atividades. Um setor que é um exemplo disso que eu estou falando é o setor do futebol. Nada mais brasileiro do que aquele esporte criado até pelos ingleses, mas que hoje é parte do dia a dia do nosso cidadão. Nós já estamos pensando e conversando com os clubes de futebol bem avançados em retomar as atividades. Essa retomada, obviamente, é portões fechados, porque a nossa preocupação principal é com a saúde.
seguindo protocolos. Então, portões fechados para preservar a saúde da população. Seguindo protocolos para preservar a saúde dos trabalhadores, dos jogadores de futebol, de todos aqueles que estão do bandeirinha, do massagista, todos aqueles envolvidos no espetáculo que é o futebol. Tem um protocolo com testes, protocolo com tudo aquilo que é necessário para que quem está envolvido naquela produção, inclusive os jornalistas, tenham toda a proteção para que nós voltemos a produzir. Nós precisamos de produção, nós precisamos jogar futebol, nós precisamos reabrir bares e restaurantes, nós precisamos reabrir indústrias que foram fechadas, nós precisamos voltar a produzir, sempre colocando a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar, mas fazendo com que as condições de vida também sejam preservadas. E o futebol é um exemplo, sempre, princípios, de forma planejada, seguindo protocolos e sem colocar em risco a saúde das pessoas. Esse é um exemplo, porque não adianta o crédito sem a atividade econômica. Nós vamos dar crédito, mas não vamos poder operar. O capital de giro é importante para a atividade econômica, para que os empregos sejam preservados, para que a produção flua, chegue ao consumidor final e o Brasil consiga passar por essa, quem sabe, ainda mais forte. Muito obrigado. Queria passar para o Saxida entrar em mais detalhes sobre crédito. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, eu gostaria só de reforçar que as nossas medidas, elas são desenhadas em acordo com a literatura internacional e têm sólida base teórica. Então, só retomando aqui, ocorreu um choque muito forte na economia no período T. No período T+1 é um período difícil e no período T+2 é o período da retomada econômica. É importante frisarmos que esse choque é único na história recente de todo o planeta. É difícil você encontrar qualquer coisa semelhante a isso. O mais próximo vai ser a gripe espanhola em 1918. Ocorreu um choque de oferta, diminuindo a oferta de trabalho. Logo em seguida, ocorreram 2 outros choques de demanda, um postergando investimentos e outro diminuindo a renda do resto do mundo, que ainda por cima diminui a demanda e o preço das nossas exportações. Ocorreu ainda mais um outro choque, conhecido como efeito riqueza. O que aconteceu? Ocorreu um efeito riqueza negativo. A queda no valor das empresas, que vocês podem verificar em bolsa, por exemplo, que é bem simples, ela afeta a capacidade da empresa tomar crédito. É justamente para endereçar esse choque que essa medida foi desenhada. Então, a MP da simplificação do crédito, ela vem para endereçar essa dificuldade que as empresas estão tendo em acessar o mercado de crédito, boa parte disso decorrente dos choques que a economia tem passado. Eu gostaria de ressaltar que essa medida, ela tanto irriga o mercado de crédito, como ela preserva empregos e empresas. Uma vez mais, o nosso grande objetivo de política econômica é salvar vidas e preservar a estrutura produtiva da economia, para que no período T+2 possamos ter uma retomada robusta do nosso crescimento econômico, com empregos e renda. Eu gostaria de dar alguns números. O crédito doméstico com porcentagem do PIB, crédito doméstico privado, tá? Nos Estados Unidos é de 187%. Então, a taxa de crédito doméstico privado em relação ao PIB lá, 187%. No Japão, 168%. Na China, 161%. E no Brasil, 61,8%. Isso mostra o potencial que essa medida tem. Eu encerro por aqui apenas frisando que essa é mais uma medida tempestiva que chega para preservar empresas e empregos, principalmente para micro e pequenas empresas. Obrigado. Abriremos agora para as perguntas. Primeiro repórter, Daniel Gulino, Jornal o Globo.
Boa tarde, secretários. Secretário Carlos da Costa, o senhor defendeu reabrir bares, restaurantes e retomar os jogos de futebol. Tem alguma data para isso, alguma condição estabelecida, já está definido? Ainda não existe uma data específica, mas em ambos os casos, eu acho que o futebol ele é relativamente mais simples. O que é? Isso. Isso aí todos eles vão seguir aqueles princípios, né? Tem que ser planejado, preservando a saúde sempre em primeiro lugar e com protocolos adequados. A CBF está em contato com os clubes, em contato conosco, ainda não tem uma data para futebol nem para bares e restaurantes, porque justamente nós estamos avaliando o timing necessário para que esses 3 princípios sejam seguidos. Próxima pergunta, Matheus Schuch, Valor Econômico. Boa tarde a todos. São alguns questionamentos. O primeiro, se as instituições financeiras elas são obrigadas a abrir mão desses critérios ou se elas só são autorizadas, se é opcional, né? Facilitar da forma como o governo está permitindo na MP. Outro, se vocês já têm um cálculo de quanto pode movimentar o impacto na economia dessa medida, tanto em valores como em preservação de emprego. Um esclarecimento sobre o que colocou o secretário Bianco, se os 4 milhões de empregos protegidos são só em função da redução de jornada e salário e também da suspensão de contratos, ou se está levando em conta outras medidas que o governo tomou até agora. E o senhor citou outras medidas legislativas, né, que devem ser enviadas. Quero saber se vocês podem antecipar algo sobre a área ou sobre o objetivo dessas medidas. Obrigado. Vamos começar? O Carlos começa. Perfeito. Na verdade, essas eram exigências legais. Então, o que nós fizemos foi desobrigar as instituições de solicitarem esses vários documentos. Tá? Isso, mais uma vez, resultado do diálogo com as empresas. Elas disseram, isso é o que mais atrapalha. Então, uma vez nós tendo tido esse diálogo continuado com as empresas, nós identificamos aquilo que fazia sentido, a nossa equipe de formulação, e a partir daí a medida provisória foi construída. Eu prefiro que o meu colega Adolfo Saxida fale sobre o impacto, porque ele é que tem lá, a SPE é nosso grande think tank, quem tem os cálculos, que tem os estudos e tal, é gente que se aprofunda no cálculo, no impacto, nos impactos assim por diante disso. Então, eu gostaria de pedir para ele falar sobre isso. Próxima pergunta. Não. Obrigado, Carlos. Como eu disse, são vários choques ocorrendo na economia ao mesmo tempo. Então, tudo começou com um choque de oferta negativo, onde diminuiu a capacidade de trabalho de toda uma população, de todo um país. Logo depois disso, ocorreu uma postergação de investimento, que é um choque de demanda negativo. Depois você teve uma queda na renda do resto do mundo, que é outro choque negativo. E, por fim, uma redução drástica no valor de várias empresas, o que afeta diretamente sua capacidade de tomar o crédito. A nossa medida, ela foi endereçada justamente para resolver esse último problema, que é o quê? Você tem relatos de empresas que estão com dificuldades de acessar novas linhas, por exemplo, que a Caixa e que o Banco do Brasil estão abrindo. E que dificuldades eram essas? Legais. Existia uma série de requisitos burocráticos que elas não conseguiam cumprir. O que nós estamos fazendo até 30 de setembro, nós estamos desobrigando o cumprimento desses requisitos. Quando você pega a experiência internacional, isso nos leva a achar que o efeito da medida vai ser realmente robusto. Mas eu prefiro não entrar em detalhes de valor. Como eu disse, são muitos choques ao mesmo tempo, e o nosso objetivo aqui é o quê? É ir construindo uma série de medidas que, passo a passo, vão facilitando a sobrevivência de empresas e empregos nesses 3, 4 meses difíceis que temos aí pela frente.
Vou passar para o Bianco aqui, e aí só para explicar um contexto que eu acho que é importante da fala, principalmente do Carlos, né? Primeiro, Matheus tinha perguntado sobre estar obrigando ou não. Na lei está bem expresso que é dispensada, tá? As instituições financeiras públicas, inclusive suas subsidiárias, ficam dispensadas de observar nas suas contratações e operações de crédito essas exigências que estão todas colocadas. Segunda coisa é sobre o contexto. Desde o começo, a gente disse que a gente vai estar preparando as medidas, essas medidas são desenhadas, escritas, implementadas, e a gente vai verificando se elas estão funcionando. E constantemente, analisando junto ao setor privado, ao setor produtivo, se elas estão conseguindo chegar na ponta, né? A simplificação de crédito é derivada disso. Então, é preciso, não adianta só a gente dar crédito, se continua complexo conseguir crédito. Então, é um feedback do setor produtivo, principalmente para a área do Carlos, que tem monitorado o setor produtivo de perto, para verificar quais são as condições que precisamos ter para facilitar a chegada do crédito às empresas. E continuamos monitorando, né? Carlos e a equipe continua sempre com monitoramento constante com os setores. Tá? Passar para o Bianco para falar sobre sua última parte da pergunta. Perfeito, obrigado. Na realidade é o seguinte, os 4 milhões, um pouquinho mais, agora estou olhando aqui online, acaba de passar um pouco de 4 milhões, são de empregos preservados com a medida provisória 936. Então, de fato, suspensões de contrato de trabalho e redução de jornada de trabalho. Então, portanto, são questões específicas desta medida provisória, mas várias outras também têm nos auxiliado na preservação do emprego, e é tudo isso que nós pretendemos fazer amanhã, quando fecharmos esses dados específicos do desemprego e do emprego no Brasil, que anunciaremos amanhã. Portanto, amanhã a gente faz um balanço de todas as medidas e, especialmente, quais os resultados que nós estamos tendo no mercado de trabalho, tendo em vista as medidas que tivemos. Mas, repito, esses 4 milhões são só dessa medida provisória 936. Próxima pergunta, Guilherme Mazui, Portal G1. Boa tarde, tudo bem? Secretário Carlos, o senhor não citou uma data, né, para a retomada dos jogos, mas seria no mês de maio, que os clubes estão sem treinar há quase um mês, né? E o senhor poderia explicar um pouquinho melhor quais seriam esses protocolos, né, que os clubes e os profissionais envolvidos nos jogos teriam que seguir? E se o senhor também pudesse dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse consórcio, né, que vai atender as empresas com faturamento um pouco maior, ficaria legal. Obrigado. Pois não. Sobre a primeira parte, eu não tenho como dar mais detalhes, porque nós estamos justamente conversando com a CBF e com os clubes para garantir que os protocolos sejam adequados e que nós temos tempo para implementá-lo. Mas o que a gente pode dizer é que isso será em breve, porque o povo brasileiro está em casa, quer assistir o seu jogo de futebol, os campeonatos têm que continuar, e óbvio, assim que as condições forem propícias, eles vão continuar. Não tem porquê nós segurarmos a nossa economia, não tem porquê nós impedirmos as empresas desde que não tem impacto sobre a saúde, de voltarem a funcionar. Pelo contrário, cada vez que nós deixamos a nossa economia sem funcionar, quando pode, sem ter impacto sobre a saúde das pessoas, menos empregos são gerados, menos o pequeno empresáriozinho consegue pagar as suas contas. Lembrando que o microempresário, na média, leva de 2 a 3 mil reais só para casa. Nós não estamos falando, quando a gente fala de empresário, fala de gente, às vezes pensa em gente rica, com grandes casas. Nós estamos falando de gente que está sofrendo e que ganha pouco, e que precisa voltar a trabalhar. Os autônomos, né? Os cabeleireiros, as manicures, eles precisam voltar a trabalhar para levar o seu dinheirinho para casa. Então, desde que seja preservando a vida das pessoas, nós estamos trabalhando para voltar às atividades econômicas de maneira responsável, considerando que o emprego e as condições de vida são muito importantes para os brasileiros. Sobre o... Claro, o Saxida quer fazer uma parte. Eu só quero comentar um dado aqui objetivo. Se vocês pegarem a PNAD contínua, os domicílios onde mais da metade da renda vem do setor informal, esses domicílios vão ter uma queda estimada entre 70% e 80% de sua renda. Pois é, não podemos... isso aí não é culpa de ninguém, né? Isso aí
uma pandemia terrível, que o Ministério da Saúde é quem se manifesta sobre ela, que lá é que tem os especialistas, e obviamente sob a liderança do nosso presidente Bolsonaro, mas nós olhamos do ponto de vista econômico, e do ponto de vista econômico, obedecendo às restrições de saúde, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos preservar os nossos empregos. Sobre o consórcio de bancos, nós constituímos um grupo com os presidentes dos principais bancos privados e públicos brasileiros e com a participação foi com Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, BNDES, Banco Central, Ministério da Economia. Nós constituímos esse comitê com os presidentes estão perguntando aqui, a Caixa, ela ficou de fora voluntariamente, porque o foco da Caixa é o pequenininho, né? O foco da Caixa são aqueles que recebem o auxílio emergencial, são as microempresas, esse é o foco, essa é a grande competência que a Caixa tem, que tem ficado cada vez melhor sobre a presidência do Pedro Guimarães. Mas esse comitê, que é um comitê que tem maioria privada, ele primeiro escolheu que setores, a partir, inclusive, de análise do Ministério da Economia, sobre o impacto de cada setor, o perfil de cada setor, e a partir dessa escolha de setores, cada setor tem um subcomitê que está trabalhando em soluções específicas. E temos também um outro subcomitê que está escolhendo novos setores, seguindo os mesmos princípios. Quais foram os setores mais impactados na produção e no emprego, sua relevância para a economia e a participação das grandes empresas e a possibilidade de termos soluções privadas. A partir desses quatro, nós temos reuniões do Comitê Estratégico com os presidentes e com membros do Ministério da Economia nas segundas-feiras, são tomadas decisões estratégicas e, a partir daí, os subcomitês trabalham em soluções de créditos, de fusões e aquisições para cada setor escolhido. O espaço está aberto para mais perguntas. Mais algum jornalista gostaria de fazer pergunta? Boa tarde, secretários. Algumas perguntas, se os senhores puderem anotar para a gente não se perder. A primeira delas, a MP libera o crédito a empresas que possam estar com pendências, inclusive na União, né? Inclusive para com a União. Isso não representa um risco de esses empréstimos aí, ainda mais nesse momento de risco, virarem recursos a fundo pedido, já que as empresas estão em dificuldade, podem acabar não pagando? A MP faz de forma definitiva os financiamentos com recursos da poupança, que em grande parte são direcionados à habitação, deixarem de exigir a CND, né? Por que essa medida em relação à poupança exatamente? Por que ela não foi suspensa apenas até o dia 30 de setembro como as outras? Qual a intenção dessa medida em específico? Inclusive, fiquei em dúvida com o texto da apresentação, que foi mostrado aqui, que fala em dispensa da CND no caso do INSS para recurso da poupança. Mas o texto da MP eu não encontrei essa menção a INSS, acho que até seria inconstitucional, né? Porque INSS está na Constituição, que não pode, a empresa não pode ter pendência com o INSS para pegar recurso público. A MP fala também que os bancos vão precisar informar ao governo trimestralmente as operações com recursos públicos. São instituições financeiras em geral obrigadas a prestar essas informações ou apenas públicas ou privadas também? E as informações devem ser prestadas somente nesse período até 30 de setembro ou indefinidamente? Pode repetir só essa, por favor? Essa última. A MP fala que os bancos vão precisar informar o governo trimestralmente sobre essas operações que usam recursos públicos. Queria entender se é só para as instituições públicas ou se para as privadas também.
E também queria saber se isso vale só até o dia 30 de setembro, como as outras medidas, ou indefinidamente. Ok. Para o Carlos da Costa, secretário, só mais uma para finalizar, me deu a entender que essa medida para os clubes de futebol teria crédito público também. Seria isso? Não. Obrigado. Ok. Em relação às pendências para a União, lembrando que essa medida provisória ela foi principalmente pensada em bancos públicos, porque eles eram os que tinham essas proibições para operar, mesmo em face dessas pendências. Agora, o fato de nós desburocratizarmos o crédito, nós estamos desobrigando, ou seja, nós estamos tornando opcional para o banco e suas análises de crédito pedir ou não esses documentos. Caso seja reconhecido como algo que afeta significativamente o risco, cada banco tem o seu procedimento de avaliação de crédito. O que nós queremos é desburocratizar, é desimpedir. Estamos num momento muito único, um momento em que nós precisamos fazer determinadas coisas para que o crédito chegue mais rápido nas empresas. E algumas empresas, estão tendo problemas com pagamento de tributos por uma questão momentânea. Então, vamos supor que nós tenhamos uma padaria que não conseguiu pagar alguns impostos e ficou negativada, não consiga a CND. Ela não poderia operar com o Banco do Brasil, com a Caixa, com o BNB e assim por diante. O Saxida está me... é verdade. Além disso, a pessoa física... o Saxida está lembrando que tem uma exigência até que a pessoa física comprove a regularidade perante a Justiça Eleitoral para tomar crédito. Isso não tem relação com o perfil de crédito da pessoa. Simplesmente um mecanismo para induzir as pessoas a votarem. Né? Mas isso aí é uma burocracia que, no momento em que nós precisamos que o crédito chegue mais rapidamente, mais facilmente à ponta, nós estamos desobrigando. Agora, se afetar o risco, cada banco tem os seus sistemas de análise de risco e sabe o que realmente afeta e o que não afeta, aí eles vão tomar as medidas adequadas. E, de maneira nenhuma, nós queremos colocar em risco os bancos, principalmente os nossos bancos públicos. Queremos tornar o crédito mais ágil, menos burocrático para a ponta. Em relação ao INSS, esse é um preceito constitucional, ele consta, inclusive, de uma PEC que está sendo discutida ainda sobre se ele continua ou não, mas realmente nós não podemos desobrigar as nossas instituições públicas de exigir a comprovação do INSS. Sobre... Secretário, só desculpa nesse ponto específico, a apresentação fala em liberação da certidão para INSS. Tá, ela está mal escrita, tá? Eu vou corrigir, não é isso, não pode, seria... nós sempre preservamos a Constituição, como você bem nos lembrou. E agora eu queria passar a palavra sobre clube de futebol. Nós estamos conversando ainda, mas em princípio o tema que eu vim trazer aqui, que é o tema que está certo, só faltam os detalhes da data e do protocolo, é que nós em breve teremos os jogos de futebol para a nossa população brasileira torcer pelo seu clube ou, em alguns casos, até para aquele que não é o seu clube perca. Até isso nós temos em alguns estados brasileiros. Secretário, posso fazer uma pergunta sobre os jogos? No microfone, por favor. Pode. Só uma dúvida, os senhores estão conversando com os governos estaduais e municipais, porque alguns podem ter restrições a eventos esportivos, e aí, se não autorizar, não tem como ter jogo, né? Está tendo esse diálogo com estados e municípios para a possível volta do futebol? Obrigado.
A ideia não é fazermos um grande evento esportivo, porque os portões vão estar fechados, né? Então, é uma reunião, é um evento com relativamente poucas pessoas. Isso não vai ser aberto à população, vai ser um evento privado, restrito, só aqueles atletas e relacionados. O clube de futebol foi um exemplo, né? Um exemplo importante que faz parte do dia a dia dos brasileiros, mas o que eu queria demonstrar é o espírito daquilo que nós estamos querendo perseguir. Acho que faltou a questão do relatório trimestral, acho, não, Fábio? Na própria lei está dizendo o seguinte: as instituições financeiras, inclusive suas subsidiárias, e as instituições financeiras previstas na medida provisória são as instituições financeiras públicas, que são objetos da medida provisória. Elas ficam obrigadas a encaminhar à Receita e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, trimestralmente, na forma regulamentada em ato de cada órgão os relatórios. Então, esses relatórios vão ser objetos de regulamento dos dois. Uma portaria de cada um vai dizer como vai ser feito esse relatório. Até 30 de setembro ou indefinidamente? Até 30 de setembro. Eu não sei dizer. Então, até 30 de setembro dispensa. Eu tenho que analisar a operação, tá? Para ver se faz sentido ter alguma coisa quanto perdurar o crédito, tá? Em princípio, é temporário, mas tem que entender o espírito geral aqui. A Procuradoria nos ajuda a compreender isso aqui, e no regulamento isso vai ficar claro, tá bom? Tem mais? Mais alguma pergunta? Temporário? Eu fiquei na dúvida do negócio da CND. Eu não consegui olhar aqui. Quem tiver apresentação. Oi, boa tarde. Eu sou o Fábio Muracal, do Valor. Eu queria só saber uma coisa. Está sendo planejada aí uma abertura gradual, né, de vários setores para que gradualmente a economia retome, né? Isso implica num aumento da carga do transporte público, né, que pode ser aí um foco de disseminação da doença. Eu gostaria de saber como é que essa reabertura, se isso aí entra no planejamento, já está no planejamento do Ministério da Economia, se o Ministério da Economia tem algum envolvimento aí nesse planejamento, nesse quesito específico que é o transporte público. Fábio, que é importante, até porque eu acho que acabamos puxando muito para esse lado, né, da abertura e até da questão do futebol, que sempre mexe com os nossos corações, mas aqui eu acho que o exemplo que o Carlos estava colocando era o exemplo de teremos uma retomada de atividade, né? Estamos sabendo já que vários estados, municípios estão discutindo isso, e nesse momento a gente vai ver como essa atividade vai ser tomada, qual vai ser o impacto, obviamente sempre seguindo as regras estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela saúde. E é muito importante colocar o nosso princípio de atuação sempre desde o começo da crise. Respeitamos todas as orientações vindas do Ministério da Saúde. Nós aqui estamos trabalhando com medidas que diminuem o impacto sobre a economia, sobre os agentes econômicos das restrições da saúde. Essas restrições são impostas ou pela área de saúde do governo federal ou pelos diversos estados e municípios, em que nós não temos a competência para poder interferir nisso. Entendemos e sempre temos zelado pelo equilíbrio das coisas, né? Que as medidas preservem a saúde das pessoas, de fato, mas tenham uma preocupação com as atividades essenciais, até para as pessoas continuarem recebendo tudo aquilo que elas precisam para continuar sobrevivendo. Alimentos, equipamentos de proteção, tudo isso continua precisando da economia funcionando. Então, acho que desde o início temos trabalhado com essas duas coisas. Por exemplo, nós trabalhamos no Distrito Federal. Temos regras no Distrito Federal. Teremos que usar máscara a partir do dia 30 de abril. Eu estou fazendo o meu trabalho sempre no meu escritório, mas com menos gente no escritório. As pessoas que tinham problemas, situações sensíveis foram para casa, estão fazendo home office, alguns estão trabalhando de casa, outros vêm de vez em quando ao trabalho. Isso a gente sempre tentou equilibrar e respeitar as orientações, tá? Então, aqui não é uma fala do Ministério da Economia determinando a retomada, porque nós não fazemos isso. Nós dizemos, se sabemos que isso é importante, em algum momento, as retomadas vão começar, porque precisamos que a atividade econômica continue, as pessoas precisam continuar sobrevivendo, sem todas as regras da saúde, tá? Isso, o Ministério da Saúde é que dá esse tom, que nos fala isso, e nós acompanhamos. Trabalhamos aqui todos os dias para diminuir os impactos disso sobre a economia. O exemplo do Carlos, se ele quiser completar,
foi para deixar claro, sabemos que essas retomadas a retomada vai começar, né? Vários estados já têm falado isso. Aqui no DF nos falam de 3 de maio, né? Tem discussões sobre São Paulo, respeitando os protocolos que estão sendo estabelecidos em cada estado. E nós, obviamente, queremos que a atividade funcione dentro das regras de saúde. Acho que esse é o recado geral. E eu queria lembrar dos 3 princípios, né? Primeiro, é de maneira planejada. Nós não vamos sair recomendando sem ter um plano. Segundo, colocando a saúde em primeiro lugar. Daí seguirmos as recomendações do Ministério da Saúde, que é quem entende disso. A gente não entende de saúde. A gente tem que saber que todos nós sabemos um pouquinho e não sabemos muito, né? E terceiro, seguindo um protocolo. Então, da mesma maneira no transporte coletivo, né? Tem que ser planejado, tem que ser preservando a saúde e tem que ser seguindo um protocolo. Mas esse é um setor muito relevante para toda a sociedade. Inclusive, vários municípios têm pedido a nossa ajuda porque os recursos para essas empresas caíram muito nos últimos meses, últimas semanas. E nós já dedicamos recursos para apoiar os municípios, para evitar um colapso do sistema de transporte coletivo e das empresas que atuam nesse setor. Daí também a importância do plano, da retomada e assim por diante, mas sempre de maneira planejada. Planos, por exemplo, relacionados a testes, por exemplo. Nós temos dentro do Ministério da Economia uma equipe que está trabalhando com o setor produtivo para ampliar a disponibilidade de testes para a população brasileira. Nós hoje já estamos provavelmente passando já de uma possibilidade, capacidade de produção de 7 a 8 milhões de testes por mês. Estamos trabalhando para termos muito mais do que isso. Porque, inclusive, como o ministro Paulo Guedes já falou, não pode faltar dinheiro para a saúde. Mas, no caso de testes, o problema não é nem falta de dinheiro, é falta de capacidade de produção e disponibilidade de importação. Então, tudo isso é parte de um plano que não começa agora, né? Que já começou desde quase o início da crise, que nós já começamos a falar de retomada e trabalhamos para que essa retomada seja planejada, preservando a saúde e seguindo protocolos. Agora, nós não temos bola de cristal, né? Ninguém sabia o tamanho dessa crise. E é por isso que nós vamos ajustando também, como o Guaraniz falou, pouco a pouco, aquelas medidas que a gente vai tomando. Guaraniz, eu queria falar só um pouquinho da pergunta do Fábio, que ele tinha colocado ali, se os bancos vão emprestar ou não. Voltou, né? Olha só, é importante entender o seguinte: num momento como esse, você aumentar a flexibilidade, você necessariamente aumenta a eficiência econômica. Então, por exemplo, pega uma pessoa que ela tinha o seu dinheirinho, aí a Caixa Econômica soltou um programa novo, ela quer pegar um dinheiro emprestado ali, mas ela não está quites com a Justiça Eleitoral, ela não podia pegar o dinheiro. Não tem nada a ver com análise de crédito isso. Num momento como esse, onde a renda dos informais, eu repito, lares que mais da metade da renda vinha do setor informal, a renda estimada nesses lares vai cair entre 70% e 80%. Nesse momento, você recusar um empréstimo a uma pessoa porque ela não está com a parte eleitoral dela em dia, não parece fazer sentido. E não é só isso. Pega uma microempresa, por exemplo. Ela veio uma crise desse tamanho, ela está com dificuldade. Será que o analista de crédito dos bancos, das instituições públicas financeiras, eles não conseguem identificar, isso aqui é falta de crédito, esse cara está com problema hoje, amanhã ele já está de volta. Então, o que nós estamos fazendo é possibilitar que a análise de risco desses bancos possa dar a palavra final. Porque antes era o seguinte, ele não trouxe um documento aqui, acabou, está vetado. Mesmo que aquele documento não estivesse afetando a capacidade de crédito, de análise de crédito da pessoa. Então, eu ressalto, essa medida é extremamente importante, principalmente para micro e pequenas empresas, porque de cara elas acabam sendo atingidas pela magnitude dessa crise. Então, o que nós estamos fazendo é dar
toda a liberdade para que os bancos usem a análise de crédito, análise de risco e decidam. Agora, o que não fazia sentido é porque a pessoa está com uma pendência eleitoral, ela não tem acesso a um empréstimo. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Não havendo mais perguntas. Só para completar uma informação que é importante, aí duas coisas. Uma, de novo, sobre retomada e medidas de retomada. A Casa Civil começou a coordenar um grupo de retomada em que nós estamos participando. Vamos trabalhar nessa agenda de medidas que permitam que o nosso país volte a crescer e desenvolver. O Ministério da Economia, obviamente, tem uma participação muito importante, porque estamos trabalhando na agenda econômica desde o início do governo. Então, essa é a primeira. Segunda, Carlos comentou até sobre a necessidade da gente manter sempre os recursos para a saúde, todos os recursos emergenciais necessários para esse momento são importantes da gente voltar. Ainda estamos no meio da crise, não sabemos quanto tempo leva, por isso reforço o pedido, e nós sabemos que isso já está em vias de ocorrer, da ratificação da PEC do Orçamento de Guerra pela Câmara dos Deputados. É uma PEC que para nós é extremamente importante, para dar segurança jurídica para que os recursos públicos cheguem no povo, cheguem nos órgãos que precisam fortalecer seus sistemas de saúde e que também prezem pela segurança da assinatura de todos os gestores que estão assinando esses recursos, tá? Para que nós possamos ter uma suspensão das regras fiscais para este momento de crise, para este momento de emergência, para que os recursos realmente possam chegar para aqueles que precisam. Sabemos que isso está bem encaminhado no Congresso, mas só para, mais uma vez, solicitar aqui o apoio, a ratificação pela Câmara dos Deputados da PEC do Orçamento de Guerra. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Uma boa tarde a todos. Você acompanhou com a gente ao vivo coletiva com representantes do Ministério da Economia no Palácio do Planalto. Foram apresentados detalhes da MP 958 de simplificação de crédito para clientes de bancos públicos. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Voltamos agora à programação da TV Brasil.